Olá, olá, sou Eloy da Silva Pereira, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da UFBA, faço parte do Polo de Juazeiro. Essa é uma videoaula sobre a disciplina Matemática no Ensino Médio 2. A nossa videoaula tem como meta a tarefa 2, é uma apresentação de exercícios e referentes ao ponto 10, combinatória e probabilidade. Sobre a probabilidade condicional, eu apresento para vocês a seguinte definição. A probabilidade condicional trata-se da probabilidade de ocorrer um evento A, tendo ocorrido um evento B, ambos do espaço amostral S, ou seja, ela é calculada sobre o evento B e não em função do espaço amostral S. Nós podemos calcular tanto com fórmula ou sem fórmula, de uma forma indutiva, mas a fórmula nós temos a seguinte fórmula. Nós temos aqui a probabilidade de que A ocorra, dado um evento B, é igual à probabilidade da interseção do evento A e do evento B, dividido pela probabilidade do evento B, desde que o evento B seja diferente de zero, ou seja, é necessário que o evento B ele ocorra. Bom, das 5 questões que a tarefa exige, 3 delas eu escolhi que fossem do Enem, em especial pela importância que o Enem hoje em dia tem, e também porque facilita tanto pela contextualização, quanto também pela forma aplicada como as questões são apresentadas. A questão número 1 diz assim: em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar assinalando suas relações em divertido, assustador ou chato. Ao longo de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. Observe nas informações. O blog ele quer, primeiro, que as pessoas se posicionem com relação à sua predileção aos contos divertido, assustador ou chato, e ele registrou 500 visitantes distintos. No caso, em linguagem informática, para que uma pessoa ou uma máquina seja considerada distinta, o seu código IP, que é um código internacional de localização, é único. Então ele verificou isso, 500 IPs diferentes, obviamente 500 visitantes diferentes. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Ele tem 52% achando divertido, 15% assustador, 12% chato, 21% não opinaram. Ou seja, entraram no site, deram uma olhada nos contos, mas não quiseram manifestar a sua opinião. Repare que a soma dos 4 eventos é igual a 100%. 52 mais 15 mais 12 mais 21. Então nós temos as 500 pessoas distribuídas aqui nessas faixas de porcentagem. Continuando a questão, o administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Reparem que ele irá sortear apenas para as pessoas que opinaram. Observemos que 21% não opinaram, o que nos resta apenas 79% de pessoas concorrendo a esse livro. Ou seja, nós temos uma redução aqui. Nosso espaço amostral, que antes era de 100%, passa a ser apenas de 79%. Isso é uma informação importantíssima. Isso vai nos ajudar a entender a seguinte etapa. Repare, sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez,
a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto é chato é mais aproximada por: letra A, 0,09, letra B, 0,12, letra C, 0,14, letra D, 0,15 ou letra E, 0,18. Outro ponto interessante também aqui que nos chama a atenção é que, como cada pessoa só pode votar uma única vez, todas as pessoas têm as mesmas chances de serem sorteadas. Isso é muito interessante. Então, chato é um dos eventos que a questão previa, já que nós tínhamos 3 categorias. A primeira categoria, divertido; a segunda categoria, assustador; e a última, chato. Bom, repare que 12% das pessoas acham que os contos são chatos. Lembrando que o espaço amostral em questão a ser analisado é o chato, e o nosso espaço amostral agora passa a ser reduzido de 100 para 79%. Volta nessa fórmula aqui, a gente pode fazer de forma reduzida. Então a gente vai colocar aqui, repare só, dados: o evento, que são 12% das pessoas que acham que os contos eram chatos. Nosso espaço agora que é de apenas 79%, 100 menos os 21 que não opinaram. E nós temos que a probabilidade de ocorrer o evento E vai ser igual a 12% sobre 79%. Então, dividindo aqui 12 por 79, nós achamos aproximadamente 0,15. Se você quiser observar em uma calculadora, você vai ver que esse valor aqui é 0,15, 1,8. Esses valores são aproximadamente 15. Bom, nossa questão número 2 também é do Enem. Ela diz assim: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizaram-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. 1. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. 2. O paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. 3. O paciente não tem a doença e o resultado é positivo. E o último, 4. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então nós já temos aqui o nosso evento a ser analisado, que é o número 1. O paciente tem que estar com a doença e ele tem que sentir os sintomas. Repare que a questão também apresenta um quadro. Então o quadro refere-se a um teste diagnóstico para uma doença A qualquer, aplicada a uma amostra composta por 200 indivíduos. 200 pessoas responderam a essas questões e foram separados. Bom, o resultado do teste ele foi dividido em positivo e negativo. A doença presente e ausente. Repare, presente para as pessoas que estão doentes e responderam, ausentes para outro grupo de pessoas que não têm a doença e responderam. Repare que quando a pergunta quando o enunciado ele define o que é a sensibilidade, ele restringe, ele fala logo: definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então ele quer saber se a pessoa com a doença consegue sentir a sensibilidade ou não. Então repare que as pessoas que não têm a doença não são o foco do nosso estudo. Então, portanto, o nosso foco do estudo será as pessoas que tiveram sensibilidade e que estão doentes. Repare então que nós temos aqui 95% das pessoas doentes sentiram, ou seja, tiveram sensibilidade, e 5% das pessoas não tiveram. Voltando aqui, ó,
O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo, o paciente do teste tem a doença negativa. Nesse caso nós tivemos com os pacientes doentes 95% positivo e 5% negativo. Bom, qual é essa probabilidade condicional? A gente vai pegar o espaço amostral, que é de 100, porque 100 nós vamos somar a quantidade de pessoas doentes, 95 mais 5, e vamos dividir pela quantidade, no caso do evento, que são 95 pessoas doentes e que o teste deu positivo. Fazendo a divisão, 95 sobre 100 dá 95%. Alternativa correta, letra E. Bom, continuando na nossa questão 3. Última questão do Enem a ser analisada, que eu coloquei. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nenhum dos idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que o aluno fale espanhol? Bom, de cara a gente já sabe que o espaço amostral é bem amplo, mas será que realmente é 1.200? Vamos observar, se a gente for somar 600 mais 300, dá 900. 900 mais 500 dá 1.400. Mas só tem 1.200 alunos. Então a gente sabe que tem aqui, possivelmente, alunos que falam tanto o espanhol quanto o inglês. Utilizando-se dos diagramas de Venn, a gente sabe que nós temos três categorias: os que falam exclusivamente espanhol, os que falam exclusivamente inglês e aqueles que falam os dois idiomas, que a gente chama de interseção. Se a gente for observar, a soma total de 1.400. Subtraindo os 1.200, a gente acha um total de 200. Esses 200 alunos, eles falam tanto inglês quanto espanhol. Subtraindo-se 200 do total de alunos que falam inglês e 200 do total dos alunos que falam espanhol, a gente chega ao número real. Então a gente vai ter 400 alunos que falam inglês, 300 alunos que falam espanhol e 300 que não falam nenhum idioma. 300, 600, 600, mais 400, 1.000, e os 200 que falam os dois idiomas, 1.200. Fechou a conta. Então observe agora que a pergunta exclui todas as pessoas que falam inglês. Então, as 200 pessoas da interseção e as 400 pessoas que falam exclusivamente inglês não fazem parte mais do nosso espaço amostral. Então, nosso espaço amostral agora é limitado às pessoas que falam espanhol, que são apenas 300, e as pessoas que não falam nenhum idioma. Então 300 mais 300, 600. Então façamos a seguinte situação: o nosso espaço amostral agora é de 600 pessoas e o nosso evento tem apenas 300 pessoas, já que eu tirei as 200 que falam os dois idiomas. Então os 500 que é apresentado na questão, apenas 300 deles falam exclusivamente espanhol. Então eu tenho 300 sobre 600, dividindo aqui por 300 ou simplificando aqui por 300, tanto o numerador quanto o denominador, chegamos a 1/2. Esse 1/2 é a resposta correta, a letra A. Bom, feito isso, a gente vai para a próxima questão, que é uma questão bem mais explicativa. Enfim, a gente vai usar a formulazinha. Uma urna contém 10 bolas numeradas de 1 a 10. Retirando-se uma bola ao acaso, calcule a probabilidade dela ser par, sabendo que é maior que 5. Repare que o nosso espaço amostral possui 10 elementos, que são as bolas numeradas de 1 a 10. Os nossos eventos: primeiro evento, ser par, nós temos aqui 5
elementos e maior do que 5 nós temos também 5 elementos. Então observe que nosso espaço amostral aqui, nosso espaço igual a 10, distribuição de todas as bolas numeradas de 1 a 10, nosso espaço igual a 10 elementos, e os nossos dois eventos. O primeiro é sair par, são 5 elementos, e sair um número maior do que 5, também são 5 elementos. Fazendo a interseção de A e B, nós achamos 3 elementos. Fazendo a probabilidade da interseção de A e B, nós achamos 3 sobre 10. A probabilidade de B é igual a 5 sobre 10. Calculando a probabilidade de o evento A ocorrer dado o evento B, será igual a 3 quintos, que é a probabilidade de A inter B, dividido pela probabilidade de B. Chegamos a 3 sobre 5, ou 3 quintos. Bom, observe que nessa questão nós utilizamos aquela formulazinha lá do início, que é essa daqui, e que o evento B é justamente diferente de zero. Quando ele fala evento igual a zero, é porque o evento não ocorreu, ou não ocorre, o que não faz sentido algum, né? Já que nós temos uma análise de questão a ser feita. A nossa última questão é uma questão do vestibular da Universidade de Fortaleza, no Ceará, e é uma questão de 2015 para o vestibular de medicina. Então, observe o enunciado. Um estudante de medicina resolve um teste com questões do tipo verdadeiro e falso. Ele sabe dar a solução correta para 40% das questões. Significa que 60% ele vai chutar. Quando ele responde uma questão cuja solução conhece, dá a resposta correta. E nos outros casos decide na cara ou coroa, ou seja, 40% será de certeza absoluta e 60% cara ou coroa. A gente poderia até pensar 30% cara, 30% coroa, mas isso aí já é um acaso. Repare, se uma questão for respondida corretamente, então a probabilidade de que ele saiba a resposta é de letra A, 3 sétimos, letra B, 4 sétimos, letra C, 3 oitavos, letra D, 5 oitavos, letra E, 5 nonos. Bom, repare que para essa questão a gente vai precisar, além daquela formulazinha, compreender um pouco o teorema de matemática com aquelas transformações possíveis. É interessante a gente observar que a gente vai ter a seguinte situação. Primeiro, a probabilidade do evento A ocorrer dado o evento B é igual à probabilidade da interseção de A e B sobre a probabilidade de B. Isso também pode ser modificado, já que a gente pode multiplicar, certo? Então, multiplicando aqui, cruzado, a gente encontra essa situação. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B ocorrer dado A ocorrido, dividido pela probabilidade da interseção de B e A, que é a mesma da interseção de A e B, mais a probabilidade da interseção de B e o complementar de A. Como é que funciona esse complementar de A? Se ele fala, por exemplo, aqui, que ele sabe, ele responde a questão porque ele tem conhecimento, então ele não chuta. Então vamos colocar duas categorias. Ele acerta sabendo a questão e ele acerta chutando a questão. Quando ele não sabe a resposta e chuta, então isso é uma ideia contrária dele saber e não precisar chutar. Então eu digo que o complementar dele saber e não chutar é ele não saber e chutar,
e nas duas situações acabar acertando a questão. Nosso ponto de partida então vai ser o seguinte: primeiro, quem é a probabilidade de que A ocorra? 40%. Então 40% ele já nos dá, ou seja, ele sabe a questão e ele tem certeza absoluta, ou seja, 40%. Agora, quem é a interseção? O quem é... aliás, a interseção de A e B a gente vai procurar. Vamos colocar aqui. Quem é a probabilidade de que ocorra B dado A? Primeiro, para que ocorra o A dado B, é necessário que primeiro ele acerte as outras 60% errando e acerte os 40%. Então vamos ter uma soma: 40% do que ele sabe de certeza e 60% daquilo que ele não sabe. Então 60% mais 40 dá 100%. Bom, repare que a interseção de A e B é a mesma coisa da interseção de BA, então a gente vai repetir a informação aqui. Bom, quando a gente chega aqui na probabilidade da interseção de B e o complementar de A, a gente pode ser, pelo teorema da matemática, a gente sabe que a probabilidade de um dos eventos vezes a probabilidade condicionada de que um ocorra dado o outro. Aqui está faltando um parênteses aqui, teve um errozinho, mas enfim, vamos lá. Então a probabilidade de que ocorra complementar de A é justamente 60%. Se ele sabe certeza que ele acertou 40%, os outros 60% ele não tem certeza. Isso é o complementar de A. Bom, vezes a probabilidade de que B ocorra se o complementar de A ocorra. Então, se o complementar de A é igual a 60%, a probabilidade de que ocorra tanto o complementar quanto o evento A vai ser de a metade, certo? Se eu cheguei a 1, a metade, se ocorrer um, vai ocorrer o outro, então é 50%. Então 50%, 0,5. Então vamos multiplicar tudo. 0,4 vezes 1 é igual a 0,4. 0,4 vezes 1 mais 0,4 vezes 0,5 igual a 0,3. Somando aqui tudo, a gente tem 0,4 sobre 0,7. Multiplicando por 10, 4 sétimos. Então, a probabilidade de que o estudante saiba a resposta será 4 sétimos. A alternativa correta é a letra B. Bom, essa foi a nossa videoaula sobre os exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. E bom dia a todos.